Você precisa saber esses 10 atalhos do Windows que vão te auxiliar no seu dia a dia. São os atalhos do teclado mais usados, que facilitam muitas tarefas que precisamos realizar no computador. Eu vou te ensinar passo a passo a utilizá-los para ter mais agilidade e produtividade no seu trabalho ou nas suas atividades pessoais. E eu também vou te dar uma dica bônus de uma funcionalidade incrível que eu tenho utilizado muito aqui no meu dia a dia. Então fica comigo aqui até o final do vídeo para não perder nada desse aulão de informática básica. Primeiramente, precisamos conhecer um pouco mais sobre as teclas do nosso teclado que vamos utilizar nos atalhos. Vamos começar aqui com a tecla Ctrl, que é essa tecla aqui do cantinho, e ela também está localizada aqui mais no centro do meu teclado. Eu tenho também a tecla Shift, que é essa tecla com a flechinha que eu utilizo bastante nos atalhos. Também vamos estar utilizando a tecla Tab, que é essa tecla aqui que utilizamos para fazer o parágrafo lá quando estamos escrevendo um texto. Ela também é utilizada em alguns atalhos. Temos também a tecla do Windows, que é utilizada em alguns atalhos mais específicos, e o Alt, que também é utilizado nos atalhos. E agora vamos aos atalhos mais essenciais que vão te auxiliar no seu dia a dia. E vamos começar aqui com um que é o copiar para a área de transferência, que é um atalho muito utilizado. Então eu posso estar fazendo aqui copiando uma pasta ou um texto, tanto faz, tá? Pode ser qualquer item, um arquivo, uma imagem, enfim, o que você quiser copiar. Vou dar um exemplo aqui, seleciono aqui a minha pasta que eu quero copiar e dou um Ctrl C. Esse é o atalho então para copiar para a área de transferência. E após copiar, obviamente que eu vou ter que colar isso em algum local. Então, vou estar dando um exemplo, eu copiei aqui a minha pastinha e vou colar ela aqui dentro de outra pasta. Então, para colar, eu vou estar dando um Ctrl V, que é o atalho para colar o item que eu copiei. Outra opção que eu também posso estar fazendo aqui é recortar os itens para a área de transferência. Nesse caso, eu seleciono uma pastinha aqui, dou um Ctrl X para recortar e aí eu posso estar colando em um outro local. Quando eu utilizo o copiar, eu fico com uma original e mais uma cópia. E quando eu utilizo o recortar, eu acabo só recortando. Então, eu fico só com uma pasta. Outro atalho aqui que é muito utilizado é desfazer uma ação. No caso, por exemplo, se eu tivesse recortado aqui por engano a pasta errada, por exemplo, e eu quisesse desfazer isso, basta eu dar um Ctrl Z, que é um atalho aqui que desfaz a última ação que eu fiz. Muito utilizado esse atalho, pode ser utilizado aqui nas pastas, como também nos textos aqui. Se eu apaguei um texto errado, dou um Ctrl Z para desfazer a ação. E aí temos um outro atalho que também segue nessa linha, que é refazer a última ação. No caso, desfiz uma ação e eu quero refazer essa ação novamente. Por exemplo, eu dou um Ctrl Y. Novamente a pasta que eu tinha recortado aqui anteriormente. Se eu for conferir aqui na minha pastinha, ela tá aqui nessa minha pasta aqui. Refiz a ação. E o atalho que eu vou falar agora aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão utilizar muito, porque é um atalho que eu utilizo muito no meu dia a dia, que facilita bastante e agiliza aqui o meu trabalho, que é um atalho para selecionar todos os itens. Então, para fazer isso, eu dou um Ctrl A e automaticamente aqui eu tenho todos os meus itens selecionados. E outro atalho que eu quero comentar aqui para vocês é em relação ao excluir algum arquivo, alguma pasta. Então, se eu seleciono aqui e excluo uma pasta, por exemplo, essa aqui, dou um delete, automaticamente essa pasta aqui, ela vai parar lá na minha lixeira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Abrir aqui a minha lixeira, tá aqui a pastinha que eu excluí. E aqui na minha lixeira eu posso estar esvaziando a minha lixeira, excluindo todos os itens ou restaurando os itens. Também eu tenho essas duas opções. Mas se eu quiser já excluir aqui de forma definitiva da minha pasta aqui, já direto a minha pasta, o meu arquivo, sem passar para a lixeira, tem um atalho que eu consigo fazer isso. Se eu selecionar aqui a minha pasta e der um Shift Del, ele vai me perguntar aqui se eu quero excluir a minha pasta permanentemente. E se eu confirmar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês na lixeira, que ele foi excluído para sempre direto já com esse atalho do Shift Del. Ele não vai vir aqui para minha lixeira, então se você quer excluir direto já um arquivo automaticamente, você dá um Shift Del. E se você quiser aprender tudo sobre informática passo a passo, tem um curso online que eu sempre indico aqui no canal, que é muito acessível, com conteúdo completo, do básico ao avançado, com suporte para tirar dúvidas, certificado reconhecido, para valorizar o currículo e acesso vitalício. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo do vídeo, na descrição e no primeiro comentário.
Lá no site você pode conferir todos os detalhes, conteúdos e bônus que estão inclusos nesse curso. Seguindo aqui, outro atalho essencial é o atalho para fechar a janela atual ou para exibir as opções de desligamento do computador, que é o Alt F4. Como vocês podem ver, fechou aqui a minha janela automaticamente. E outro atalho que eu trago aqui para vocês é para renomear arquivo. Então eu seleciono a minha pasta ou o meu arquivo e dou um F2 e aí eu posso estar colocando outro nome. E não podia deixar de fora o atalho para alternar entre as janelas que estão abertas aqui no meu computador, que é o atalho Alt Tab. Então, apertando o Alt Tab, eu tenho a opção aqui de estar alternando, de trocar de janela. E como prometido, agora eu trago o bônus aqui para vocês, que é um atalho que eu tenho utilizado muito no meu dia a dia, tem facilitado bastante a minha vida, que é a captura de tela. Para esse atalho, eu vou estar utilizando a tecla do Windows, o Shift e a tecla S. E ele vai estar abrindo aqui a opção para mim fazer a captura de tela. Aqui tem algumas opções. E aí eu seleciono a parte que eu quero capturar aqui da minha tela. E aí depois eu posso estar colando num arquivo do Word ou do Paint aqui a minha captura de tela. E esse é um atalho bastante útil que eu tenho utilizado quando eu estou fazendo uma pesquisa e quero salvar alguma informação importante, uma imagem para inspiração, ou eu fiz um pagamento e quero salvar o comprovante ali, então é algo que está facilitando bastante no dia a dia. E se você tiver numa versão mais antiga do Windows, talvez não tenha essa funcionalidade, mas aí você pode estar utilizando uma outra que é o Print Screen. Tem uma tecla aqui no teclado que está escrito Print Screen, ou pode estar abreviada também. E no caso dessa tecla, ela vai estar capturando toda a imagem aqui que está aparecendo na tela. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu apertei o Print Screen e deixo estar colando aqui um Ctrl V para colar. Ele captou tudo que estava aparecendo na minha tela. E aí você pode estar aqui no Word também recortando ou no Paint fazendo recorte só da parte que você quer. Então tem essas duas formas de estar utilizando essa captura de tela, então aí depende também da sua versão do Windows. Esses são os atalhos do Windows mais essenciais e que eu mais utilizo no meu dia a dia para agilizar minhas tarefas aqui no computador. E se você tem interesse em saber mais detalhes sobre o curso online de informática que eu comentei, continue assistindo aqui esse vídeo que vai aparecer aqui na tela. E se você chegou até aqui, deixe seu like para o nosso conteúdo alcançar e ajudar mais pessoas e se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando as nossas dicas. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.